Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Programa Quadrangular em marcha aqui pela Rádio Brasil Gospel. Momento da palavra. Hoje, como estamos na Semana Santa, né? Hoje eu quero falar um pouco de cruz, crucificação, Páscoa, né? E que você possa estar atento aí a alguns capítulos, versículos, você pode anotar aí se você quiser, para depois você ver na Bíblia aí, que eu vou falando, já vou dizendo o versículo, e que você possa ser grandemente abençoado. Vamos começar falando da crucificação. A crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática muito mal, muito ruim. E na Bíblia nós encontramos alguns versículos que falam a respeito da cruz. Em 1 Coríntios 1,18, por exemplo, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E outro versículo, em Romanos 3,25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. E também em 1 Coríntios 1,23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E em Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aí vários versículos, né, que fez nos lembrar aqueles momentos terríveis que Jesus passou ali na cruz do Calvário, né? Aqueles momentos de dores. Eu separei aqui alguma coisa só para vocês terem uma ideia de como era ali o sofrimento de Jesus naquela cruz, né? E aqui diz assim: a crucificação trazia um suplício infame, a forma mais desonrosa de morte, degradante e extremamente dolorosa. Jesus passou as suas últimas horas de vida suportando dores atrozes. Os pregos estavam rasgando os tecidos mais enervados dos pés, fazendo com que o crucificado se contorcesse de dor. Vejam vocês que dores terríveis Jesus passou ali na cruz do Calvário para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. E também quero falar um pouco de Páscoa, né? Páscoa, ela aconteceu logo após a ceia, né? Logo após a morte de cruz. E bem antes também Jesus participou da última
ceia com os discípulos. A Páscoa é uma das mais importantes datas no calendário cristão. Nela, lembramos e comemoramos nossa redenção por meio da obra sacrificial de Cristo na cruz. O pecado estava sob os ombros de toda a humanidade, desde que Adão desobedeceu ao Senhor. Você lembra daquelas passagens lá no Jardim do Éden, né? Em que pecaram, né? Comendo do fruto proibido, tanto a mulher como o homem sendo o primeiro homem que Deus criou, consentiu que sua mulher comeu juntamente com ela do fruto proibido, tomando o que? Inadvertidamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis 2, versículo 9 e 16 a 17. Com essa atitude, todos os homens e toda a criação foram condenados ao sofrimento, à dor e à morte. Gênesis 3, 17. Deus, porém, na sua infinita misericórdia, nós vemos através das leituras bíblicas, que não deixaria que essa condição durasse para sempre, e preparou um plano para resgatar o homem de seu pecado e trazê-lo de volta à comunhão com ele. Desde o Éden, este plano já estava posto. Bastava apenas que se cumprisse. Então, que você possa ir, e pegando os detalhes aí, os versículos que eu estou falando, para que você faça aí uma leitura depois desses livros aí e possa ser bom para você nesta Semana Santa, que estamos aí, que antecede ao domingo de Páscoa, que antecede a sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, Tudo isso por causa desse acontecimento, morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o Redentor único e inigualável, pois em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, falando a respeito desse sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz do Calvário. Celebremos então a Páscoa do Cordeiro, juntamente com todos os santos, e sejamos sempre gratos a Ele por esta tão grande salvação. Hebreus 2, versículo 3. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. E para encerrar essa parte aqui nesta manhã, essa palavra dessa manhã, são 10 horas e 16 minutos, vamos falar um pouco da Páscoa cristã. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por 3 dias, até a sua ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. Jesus avisou os discípulos com antecedência, está lá em Mateus 26, versículo 2, Neste versículo ele fala abertamente que seria entregue à morte, mas seus seguidores aparentemente não atentaram sobre isso, mas acabou acontecendo realmente. Também vemos que também um dos aspectos sobre esse assunto de Páscoa cristã foi preparado para o sepultamento, e está lá em Mateus 26, do 6 ao 13. Novamente os discípulos não perceberam o que estava acontecendo, mas a tradição dizia que o morto deveria ser preparado com perfume e especiarias antes de ser sepultado. Jesus morreria num momento em que a lei não permitia isso, devido à aproximação do sábado, para levar as especiarias no domingo. Mas ele sabia, e Deus já planejara com antecedência que não haveria tempo
pois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus também celebrou uma Páscoa com seus discípulos e instituiu a primeira ceia. Está lá em Mateus 26, 17 a 29. Jesus estava se despedindo ao mesmo tempo em que estava mostrando o que eles deveriam fazer a partir de sua morte e ressurreição. O pão simbolizando o seu corpo partindo e o vinho seu sangue derramado na cruz. Então, assim como a Páscoa judaica possui dois propósitos, Páscoa cristã também os tem. São eles como memorial, né? A memória daquilo que aconteceu ali, a morte de Jesus na cruz do Calvário, e por isso o Senhor, com esse objetivo do seu sacrifício por nós, né? E pelas dívidas, né, que ele pagou. Nossas dívidas foram pagas com a sua morte ali na cruz do Calvário, e que nós possamos, nós que estávamos condenados para ter uma morte eterna, sem salvação, agora temos a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. E o simbolismo profético é porque todas as vezes que ele fala na sua palavra, todas as vezes que comerdes pão e beberdes nesses casos, anunciares a morte do Senhor até que venha. Então, que Deus possa te abençoar, né, com essa palavra. E em Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz certamente, cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra, né, de ceia, e que você, de Páscoa, de crucificação e a Páscoa do Senhor, que você tenha aprendido aí com essas palavras, e que você seja ricamente abençoado. Tenha uma semana abençoada, né? De Semana Santa, uma semana abençoada, se voltando aí mais e mais para Jesus, ficando firme na presença dele, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos a mais uma faixa musical aí, depois já entraremos assim finalizando aí o programa Quadrangular em Marcha. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e o seu sangue foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Os meus olhos eu abri e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos eu abri e agora eu me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado vivido sobre mim, a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro eu nele achei. Quão ditoso então esse meu coração conheceu o excelso amor e levou meu Jesus. Esse é João Alexandre cantando essa música linda aí para nós ouvirmos após a palavra, né, que nós aqui pela Rádio Brasil Gospel, programa Quadrangular em Marcha, indo ao ar todas
de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Divulgue isso. Você que está aí na internet, você possa aí compartilha aí para outros amigos aí, para que possam ouvir esta mensagem aí, que foi dada aí hoje pelo programa aqui Quadrangular em Marcha, falando de crucificação, falando de Páscoa. Nesta semana santa em que as famílias se envolvem muito com isso, seja grandemente abençoado aí você e sua família. Deixa eu falar um pouco sobre a Quadrangular em Jardim Bom Pastor. Estamos ali na Rua Leandra, lote 5, quadra 43. Você aí do Bom Pastor, que ainda não foi aí nos visitar, vá aí na Rua Leandra, ali no lote 5, quadra 43. Essa rua fica entre a Avenida de Extinção e a Rua Manguezal. Fica no meio ali, perto do colégio ali, estadual. Então, que você possa fazer-nos a visita. Vá hoje temos ali a campanha Família no Altar de Deus ali, às 19h30. Leve um visitante ali para ouvir a palavra nesta noite, na campanha Família no Altar de Deus. E no sábado, uma oração ali, consagração das 9 às 10 da manhã. Vá em jejum, se você puder, vá e possa estar aquele momento de comunhão ali, naquela oração de consagração ali, todos os sábados. E no domingo, esse domingo é um domingo especial, hein? É um domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, onde nós estaremos ali dando essa mensagem que vocês ouviram aqui nesta manhã. Eu estarei pregando ali no domingo, pessoalmente ali para o povo que estará ali, a mensagem da Páscoa, lembrando aqui da ressurreição de Jesus, aquela ressurreição tremenda e que impactou o mundo, né? Impactou o mundo. Morte e ressurreição de Jesus, ela impactou o mundo. Então, estaremos ali no domingo falando sobre isso. Então, que Deus possa te abençoar grandemente, né, aí nesse final de semana, grandemente. Vamos à oração e terminar assim, com a oração da fé. Curve a sua cabeça aí e fique em reverência a Deus. Estarei orando, encerrando este programa em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço por esses momentos que passei nesta manhã aqui, Senhor, através do programa Quadrangular em Marcha pela Rádio Brasil Gospel. Eu declaro, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos visualizando pela internet, ó Deus, os internautas, sejam grandemente abençoados, que o Senhor possa te curar, que o Senhor possa te libertar, que você tenha um final de semana abençoado, uma Páscoa maravilhosa, e que nesta Páscoa você possa voltar para Jesus, que você possa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que eu peço ao Senhor Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Homem, salvação quer dizer, a cor é o vermelho do sangue na cruz, a cabeça do leão representa o poder.